Renato Santreno, há pouco assistiu o UOL. Fiquei enjoado com a desonestidade com que ensinou o envolvimento de Lula com o caso Master e INSS. Desinformação suja. Breno M, que é nosso membro há 37 meses, olha que bacana, você como membro tem direito a uma mensagem gratuita em destaque por mês e é lida aqui no ar, como farei agora. Maierovski defendeu impeachment de Moraes no UOL hoje. Rafael Matos, ufa, voltei, que bom, querido, bem-vindo de volta. Kinner Productions, já tem jornalista levantando a bandeira da exoneração do Alexandre de Moraes por esses vazamentos. Esses são os superchats, gente, manda mais, não temos nenhum membro ainda nessa live, precisamos muito, a partir de R$ 2,99 você já pode ser membro do DCM, nos ajuda muito a garantir uma previsibilidade orçamentária para o mês seguinte. Só para esclarecer uma coisa para as pessoas, que fica injusto da forma que foi colocado, que o diretor Andrei, primeiro, ele não tem mesmo controle da atividade de função de polícia judiciária inferior a ele, não pode ter, ele é um chefe administrativo da Polícia Federal, mas o delegado, quando conduz o inquérito, quem conduz é aquele delegado, o diretor não pode interferir, se interferir, inclusive vai estar cometendo crime. Mais ainda agora, porque o ministro deu uma ordem para não compartilhar a informação com ele, isso é uma coisa muito... Essa ordem foi correta, Serrano? Não, de jeito nenhum. Tá errado, né? Óbvio que o delegado não deve compartilhar informações sensíveis, claro. Mas uma coisa louca é, não compartilhe com o diretor da PF, mas compartilhe com a Globo. Porque fica criando facção dentro da polícia, né? Vira aquela coisa... Isso. Então eu acho que realmente e acho que, agora, por exemplo, não dá para tirar a competência jurídica, o poder, vamos dizer assim, a lato sensu, que o diretor Andrei tem. Ele tem que mandar apurar esse vazamento de informação. É dever do diretor da PF apurar esses vazamentos. Essa peneira aí, essa coisa que nós estamos vendo, isso só atrapalha a investigação. E é policial que está fazendo isso. Esse policial tem que ser afastado do caso e provavelmente da carreira, né? Então tem que capturar quem é que está fazendo isso. Os jornalistas, esses estão na deles. Assim, o jornalista recebe informação e divulga. É papel do jornalista fazer isso. Quem comete o crime, o ilícito, é o policial que divulga, que vaza, e não o jornalista que divulga. E a tônica desse processo todo, professor, essa lavatização, primeiro assim, na opinião pública está colado, né? Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa, não é a mesma coisa na prática, a gente sabe disso, mas é a mesma coisa que governo Lula. Eles vão atacar os ministros mirando no governo? Essa ala que tá fazendo os vazamentos, essa coisa toda. Porque eles criam, né, Serrano? Eu tava falando até com as pessoas, você não precisa nem ser de esquerda para pensar isso. O problema do caso Master é que eu não vejo mais ninguém falando do banco. E a liquidação do banco? O que isso tem a ver com o banco? O negócio do resort do Toffoli, eu também acho pornográfico os valores lá e tal, é meu julgamento pessoal. Agora, objetivamente, isso não tem nada a ver com o caso da liquidação do banco. A liquidação estava sendo conduzida. Eu acho que assim, tá tudo muito perdido e virou política, né? Quando você começa a ter esses vazamentos e essa manipulação política de dentro da própria polícia, vira circo, né? Vira o circo, cara. Tá aí, mostrando aí, cena sensual do cara com a namorada dele. Que era o que a Lava Jato fazia, né? O foro era São Paulo e o Moro puxando tudo para Curitiba, né? Então é um troço que você olha até isso aí vira piada, vira circo, não vira investigação séria. Né? Não está tendo uma investigação séria, isso é fato. Né? Ou se está tendo, está vazando de uma tal forma que não é, as pessoas estão se preparando sua defesa, etc., a partir dos vazamentos. Então, realmente, quer dizer, não está tendo preocupação nem com a seriedade da investigação e sua eficiência, porque para ser eficiente precisa ser sigiloso, nem com a imagem das pessoas, que teria que cuidar também. Uma coisa é você divulgar que o Vorcaro cometeu crimes, e parece que cometeu mesmo. Outra coisa é falar da vida dele com a mulher dele, a sensualidade. Isso teria que ser guardado, tem que ser, não pode ser objeto de... Tinha que... Como é que é? Passar tinta preta nisso lá no inquérito. Você não tem interesse nenhum no Estado ficar fuçando isso. Né? Então é um troço... em suma é isso. Né? Sim. Inclusive esses vazamentos seletivos... Agora, me parece que na política aí, Pedro, a extrema-direita faz aí uma confusão na cabeça das pessoas entre Supremo e governo. Né?
Como se fosse... Por causa de que, no fundo, o Lula tem um governo de frente democrática, comprometido com a Constituição e com a garantia da democracia, e o Supremo agiu em defesa da democracia, digamos assim, no exercício da jurisdição penal. Então, isso leva a uma certa confusão que, na realidade, não tem nada a ver. O ministro Alexandre foi nomeado pelo Temer, que foi um sujeito que ajudou no golpe da Dilma, se instaurou de uma forma ilegítima no poder, né? É um antagônico do governo, né? Então, eu creio que e nunca foi petista de esquerda, o Alexandre de Moraes, nunca. Então, eu acho que esse tipo de fala, mas acaba rolando, né? Política é assim, é muito afeto. Então, as pessoas confundem as coisas. A extrema-direita bate no STF e pega no Lula, né? Tenta misturar, né? Você vê nas manifestações que teve aqui na Paulista, eles batiam num e no outro, né? Que lembrou assustadoramente, lembra, Serrano, aquelas 10 medidas contra a corrupção? Claro, eu fiz uma matéria que eu perguntava para as pessoas, mas você sabe quais as 10 medidas? O cara não sabia me responder. Não, mas é isso. Eles não sabem o que eles estão falando. Uma coisa que também me salta aos olhos, professor, em 22, é o que você falou mesmo, o Lula fez uma frente ampla, o Bolsonaro tinha sido um negacionista na pandemia, depois tentou dar o golpe do 8 de janeiro, nós vencemos, mas foi uma margem baixa, e eu queria ouvir tua opinião política, eu sei que você não é cientista político, mas eu queria ouvir tua opinião bem embasada. Agora a gente está na seguinte situação, que a gente está voltando a construir uma frente ampla, mas ao mesmo tempo o governo Lula e o judiciário dentro do governo Lula promove investigações que atingem, por exemplo, políticos do Centrão. Isso porque ainda não pegou o governador, tem um monte de gente aí que deveria ser investigada. Isso nos complica para a disputa contra a extrema-direita, porque eu tô vendo o Flávio Bolsonaro puxar esses caras do Centrão que são acusados, né? Olha, pode ser, eu não sei avaliar, né? Mas isso é do jogo da política aí. Mas a realidade é que o governo não tem controle sobre essas coisas. Quer dizer, não. Né, o governo não tem controle sobre a Polícia Federal como Polícia Judiciária, não tem controle sobre o Ministério Público, não tem controle sobre a STF, tem nenhum controle. Né? É aquela coisa do Trump falar, solta meu amigo Bolsonaro. O que o Lula vai fazer para soltar o Bolsonaro? Não é ele que solta. Então, ele é só presidente da República, ele comanda um poder do Estado, ele não comanda todos. Né? Então, no fundo, assim, é uma situação, mas não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Exatamente. Serrano, te preocupa aí, uma pergunta para você enquanto professor, o fato da população em geral não ter aprendido nada com a Lava Jato, fica difícil ensinar direito constitucional com os atuais representantes do Poder Judiciário hoje? Não digo atuais representantes, mas o momento que o mundo passa, né? O mundo está passando por um momento em que as constituições rígidas do pós-guerra, que foram um tremendo avanço para a humanidade, né? Estão em crise, né? Porque, na realidade, está em crise o que vem por trás dessas constituições rígidas, que é a visão humanista que gerou essas constituições, né? A visão humanista hoje está em crise. As pessoas querem teocracias, querem impor para os outros certas visões, tem lá uma visão de mundo que quer impor para o outro, não há mais diálogo, né? Então está num momento em que, muito autoritário é o momento que a gente está vivendo, né? Então, a última coisa que se pensa é em Constituição nessa hora, né? Então, sim. Infelizmente é isso. E é um ataque às constituições do mundo todo, né, professor? Você diz isso, né? A mira da extrema-direita é essa, né? É claro, porque a extrema-direita usa o discurso de ser contra o Estado, evoca uma coisa meio anárquica, que tem um certo charme, né? Mas eles não são contra o Estado como poder político, como uso da violência, né? Ninguém deles critica a estrutura, o quanto que os Estados Unidos gasta em guerra e em armamento, etc., que acaba ferrando o país, né? O país hoje está com muito de crise porque gasta trilhões de dólares em guerras, né? Então ninguém critica isso deles. O que eles usam o discurso de ser contra o Estado para atacar os direitos, para submeter o nosso corpo ao poder político do Estado, ou seja, a violência estatal sem a mediação dos direitos, ou seja, no plano jurídico, nos desumanizar.